Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, né, Programação de Jogos Digitais. Aqui nós estamos hoje na aula Programação Web aplicada a jogos digitais, ok? Então a gente teve um encontro ontem, né? Foi uma outra programação, né, que a gente viu, e hoje a gente vai ver sobre a programação web, né? Só queria ver com vocês, ontem eu perguntei se vocês tinham tido contato com alguma área de programação no ano passado. Eu não me recordo. Vocês responderam que não, né? Só que nessa disciplina de programação web, vocês tiveram algum contato? Tiveram alguma aula, alguma introdução, alguma aula? Como que tá vocês? Eu preciso saber para a gente preparar a aula para vocês, né? Eu tenho a aula preparada para hoje, uma introdução, tenho um conteúdo para vocês, só que conforme eu vejo a necessidade de vocês, eu vou direcionando melhor aqui as nossas aulas, tá bom? Então me dá um retorno aí, pode usar o chat aí e me responda essa questão aí. A professora postou lá no Classroom, eu vi lá agora um slide, e esse slide um slide da aula de hoje. Então assim, se já foi dado aquele material, ou se vocês não lembram, eu posso repassar ele de novo como revisão agora. Se já foi dado e vocês não querem, a gente passa para a próxima etapa. Então eu preciso saber isso de vocês agora aqui para a gente começar a aula, tá bom? Então me responda aí, por favor. A professora Nicole também pode me ajudar a responder isso, tá? Então vê, se vocês já têm algum conteúdo, se já viram alguma coisa sobre programação web, me responda aí, né? E referente ao conteúdo que já foi postado lá no Classroom, se a gente pode revisar ele de novo como não dado, né? Ou eu preciso saber se ele foi dado e vocês querem dar continuidade aí para a próxima etapa, tá bom? Nesse comecinho a gente vai se alinhando aí, mas daqui a pouco a engrenagem, aquela engrenagem ali do joystick ali, do game ali vai funcionar. A gente vai estar engrenado aí para nossas próximas aulas. Sem necessidade de revisão, né? Então, foi visto ali então, eu vou passar, eu preparei um slide hoje de introdução, né, sobre a web, sobre HTML, e daí eu ia falar isso, ia apresentar aquele slide de novo, então eu vou pular aquele slide lá e a gente vai para a próxima etapa, tá bom? Então vamos lá. Programação web aplicada a jogos digitais, né? Então, aqui uma introdução para a gente começar a entrar, a gente vai ver um pouco sobre, um pouco não, né? A gente vai ver totalmente sobre games aqui. Na outra aula lá que a gente tem, né? A gente vê sobre aplicativos e algumas coisas mais, né? E aqui a gente vai ver rodado totalmente, né? Na web, né? Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de história. Deixa eu só dar... Aí. Então a história, evolução e desenvolvimento da web, né? Então a gente vai trabalhar com HTML, né? Então, do HTML à web moderna. Então a gente vai ter ali dar uma revisão ali na história, né? Na introdução ali da origem do HTML. Talvez nessa aula a gente não consiga pegar tudo, a gente vai entrando ali no começo, a gente entender toda essa história, é importante a parte da história, né? A gente conhecer a origem, os propósitos ali, e para a gente conseguir entrar, né, literalmente ali na nossa área, né? Programar, fazer jogos, entender um pouco da linguagem, né, que devemos trabalhar, linguagem atualizada do mercado, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, preparar vocês, né, para esse mercado aí que é bem promissor, né? Tem muitas vagas em abertos, faltando profissional na área e cada dia mais, né? E agora, junto ainda com a atualização do mercado, com a inteligência artificial, né, se precisa muito mais ainda de mão de obra de pessoas capacitadas, né, na área da programação. Então, se você gosta, né, se você está nesse curso porque você gosta, né, não sei como que foi a tua história sobre isso, se você caiu de paraquedas, não sabia o que escolher, escolhi na área da programação, ou se você tem isso no coração, não, eu gosto disso, eu vejo que é uma profissão digna, boa, e quero trabalhar nisso, né? E se você escolheu isso, parabéns.
né? Se você é dessa segunda opção. E se você é da primeira opção também, caiu paraquedas, vale a pena. Vale a pena você investir nessa demanda, porque é a profissão do futuro, é a profissão do momento. Hoje o mercado tá imenso, está aberto muitas vagas, não tem mão de obra, e é a profissão do futuro, né? Que demanda muito maior aí, até 2030 diz que vai faltar mais de 600, né, mil mão de obras aqui no Paraná, no Brasil, né? Então é muita gente precisando, a cada ano vai aumentando a demanda, né? E tudo hoje precisa, né? Ligado na web, tudo precisa de um programador ali, de alguém que resolva ali os conflitos, que resolva ali as situações, que programe, né, que resolva, que traga soluções para as pessoas na web, né? Então, e a gente na nossa área, né, jogos, né, que é um entretenimento, né, que é um carro-chefe aí para ganhar dinheiro na parte do entretenimento, né? Tá bom? Então vamos lá. Então aqui a história, né, a evolução e desenvolvimento da web, da HTML e a web moderna. Então, a web nada mais é, né, aquele www que a gente conhece, o famoso lá, né, o World Wide Web, né, transformou totalmente as nossas vidas, né. Então lá, quando ela surgiu com um propósito lá, que depois mais para frente a gente vai acabar vendo quais que são os propósitos que ela surgiu, né, a internet, né, surgiu lá pela guerra, surgiu lá no início da história, mas a gente vai ver nas próximas aulas aí sobre isso, né? Ela se tornou, então, esse www se tornou parte integrante, né, de como acessamos as informações hoje na internet, né? Nos comunicamos, né, se divertimos, conduzimos os nossos negócios, as nossas tarefas, né, até a questão dos estudos, né, a escola, cursos, né? Então, tudo é direcionado hoje à World Wide Web, né? Então, ela é fundamental, ela transformou as vidas de muitas pessoas da geração passada, né, a geração que pegou essa mudança, e vocês que são dessa geração que já pegaram tudo já funcionando, tudo já acontecendo, né? Mas como que tudo isso começou, né? Então, como o desenvolvimento da web evoluiu de documento de textos básicos lá, né? Então a gente entrava na internet, era tudo muito básico, né? A internet era discada, era lenta, né? E não tinha muitas páginas na internet para você entrar. Então você entrava, tinha uma ou duas, três páginas para você consultar, e era conteúdo de notícias, né? Não tinha muita aparência, design, não era muito atrativo. Então era textos básicos ali que começou a internet, né? Era mais para comunicação mesmo. Não tinha todo esse recurso que tem hoje, esse atrativo que tem hoje a internet. Mas é o início, né? Lá começou e ela foi crescendo, ela ficando mais complexa, foi ficando mais interativa e chegou nos dias de hoje, né? Como nós conhecemos hoje a nossa internet, né? Hoje a nossa internet com inteligência artificial, onde nós podemos pedir certos comandos para ela e ela resolve tudo para nós. A gente pode pedir por voz, né? E as coisas acontecerem. Então ficou muito mais interativo, né? Muito mais. A gente não consegue ficar sem hoje a internet, né? Todos estamos conectados o tempo todo, seja celulares, seja computadores, seja televisão, Alexas, né? Relógios e aí vai. Tem uma variedade, né? Geladeiras. E tudo hoje é conectado, né, pela internet, né? Então vamos explorar essa fascinante história e evolução, né, do desenvolvimento da web, tá bom? Durante o decorrer aí das nossas aulas, a gente vai ver um pouco de história, vai ver um pouco de teoria, né, um pouco da prática, e aí vai, né? Alguém levantou a mão e quer perguntar alguma coisa? Eu vi uma mãozinha ali. Pode perguntar. Apertou sem querer ou queria perguntar mesmo? Vai lá, qualquer coisa, só escreva no chat aí, que o professor vai ver aqui, ler e já responde para vocês, tá bom? Precisar parar a aula a qualquer momento aí, vocês podem erguer a mão, pode escrever aí. Tá bom, entendi, Natália. Tá bom, tranquilo. Mas é isso mesmo. É bom, né? Você apertou ali sem querer, mas para a gente testar, que o professor está aqui atento a vocês e vocês podem parar a qualquer momento, perguntar. Se tiver alguma dúvida, se falar assim, não, professor, a gente já viu isso, vamos falar de outra coisa. Então, totalmente interativo, né? O professor tem um plano aqui para vocês, mas como vocês já tiveram um conhecimento ou não tiveram, então a gente vai se adaptando conforme a necessidade de vocês, conforme o plano aqui que a gente tem, né?
e a gente vai trazer o melhor propósito, que é o melhor conteúdo para vocês, né, aqui do curso, para que você possa sair formado, bem formado, né, para o mercado de trabalho aí, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Então, o nascimento da web, né? Final da década de 80 ali. Então, com certeza não pegou nenhum de vocês, né? Eu sou de 83, então ali eu peguei ali um pouquinho ali de toda essa história, de toda essa transformação, essa revolução aí da internet, né? Então a história começa com o Tim Berners ali, né? De Bernilies, né? Bernili. Nome difícil falar, né? Berners-Lee. Eu já tinha escutado falar desse cara, mas eu nunca tinha lido, né? Tim Berners-Lee. É um cientista da computação britânico que trabalhava na CERN. Então, lá no final dos anos 80, ele conheceu a ideia da World Wide Web. Então, com a forma de compartilhar informações entre os pesquisadores ali. Então, a intenção deles era só ter um meio de comunicação ali via cabo, né? Para que uma informação saísse de um centro de pesquisa para um outro, né? De forma mais dinâmica ali, rápida, né? Sem precisar telefone, sem precisar papéis, office boys para levar papel para um lugar para o outro. Então ele queria facilitar toda essa informação compartilhada ali entre eles. Então ali, finalzinho da década de 80 ali, né? Em 1990, o Tim Berners-Lee ali, ele propôs o conceito de web e criou o primeiro navegador da web, né, e software de servidor web. Então ele teve que criar ali um protocolo, né, de navegador para as pessoas poderem acessar ali, né, que é a parte da frente ali, hoje nós chamamos de front-end, né, e o software ali gerenciando no servidor esses arquivos, né. Sempre quando a gente fala de internet, nós temos que ter um servidor, um lugar guardando essas informações, né? O servidor pode ser qualquer máquina, desde ser uma máquina robusta em algum lugar aí na nuvem, né? Ou nosso próprio celular, nosso próprio notebook, nosso próprio PC em casa pode se tornar, né, um servidor, né? O que você faz? Você disponibiliza alguma coisa na web e fala assim, o endereço é aqui na minha casa, o endereço é aqui no meu notebook, aqui no estúdio, né? Então assim, esse computador vai ter que ficar ligado o tempo todo, porque quando alguém solicitar essa página, quando alguém solicitar essa informação, ele vai ter que vir buscar no endereço que a gente configurou, designou ali, né? Ele vai vir buscar aqui essa informação e então ele tem que encontrar essa informação. Então ele tem que encontrar o meu computador aberto, conectado na internet, né? Então é assim que funciona mais ou menos ali as conexões. Então ele teve que fazer toda essa estrutura, pensar em toda essa dinâmica aí de navegação, né, pelos cabos, né, via software guardados informações nos servidores, né, e transformou aí, né, esse modo de compartilhamento aí a World Wide Web, né, tá bom? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Beleza, Iago. O professor só tem que acertar esse nome aí, né? Tim Berners-Lee. Eu vi falar tantas vezes e eu lendo aqui não consigo falar. Vamos lá. Então, fundação da HTML, né? Então ali, a fundação da HTML, logo ali na sequência, ali, né? Finalzinho dos anos 90, surgiu a ideia da web, né? Da www. E depois a fundação ali do HTML, né? Em 91, Berners-Lee ali introduziu o HTML, né? O Hypertext Markup Language, né? Que é a linguagem fundamental da web, né? Então o HTML permitiu a estruturação de documentos de hiperlinks, formando a base para páginas da web. Então o primeiro site que explicava, né, a World Wide Web foi no ar em 93. Então você viu que teve todo um processo ali, né, turma? De uma demanda. Sempre assim, as coisas vão surgindo na nossa vida por necessidade, né? O ser humano, ele só cria porque ele gera uma necessidade e então ele precisa desenvolver alguma coisa para facilitar ali. Então as coisas são
criadas, né, são inventadas por necessidade do ser humano. Eu costumo dizer que o ser humano, pela preguiça do ser humano, as coisas são inventadas, né? Inventaram a televisão para ficar em casa, depois inventaram o controle para você não precisar ir até a televisão, trocar de canal. Inventaram o micro-ondas para você não ficar esquentando comida e comer comida mais rápido. E só inventando as coisas porque a gente tem, né, quer facilitar a nossa vida. Então o ser humano tem, né, esse potencial de criar, mas criar sempre com uma necessidade, aqui no caso facilitar a vida, né? Então ali ele viu esse formato que era interessante e depois de tanto tempo, né, teve a ideia lá no final dos anos 80, aí nos anos ali no 1990 surgiu ali as primeiras páginas, né, as primeiras comunicações, né, o protocolo ali, e daí agora com o HTML aqui, né, o Hypertext aqui, né, Markup Language, surgiu essa ideia, e aí 91 o primeiro site, né, que veio ao ar, em 93, tá? Então essas informações são importantes vocês guardarem aí a parte história da nossa internet. Então a guerra dos navegadores e o conteúdo dinâmico meados da década de 90, né? Então tudo ali no meados de 90 começou a surgir toda a questão também como surgiu a internet, então nós precisávamos dos navegadores, né? Hoje nós temos um navegador, o Google Chrome aqui, né, que é o mais utilizado, até tem briga entre, né, judicial entre o monopólio do Google, porque dizem que ele está monopolizando o mercado, que só ele que é o maior de todos, né? E realmente ele ocupa 60%, 70% do mercado aqui no Brasil e acho que no mundo, provavelmente isso também. Então ele tem a maior fatia do mercado de navegador. Mas lá no começo, né, que surgiu lá em meados de 90, os navegadores web surgiram, né? Lá primeiro surgiu o Netscape, né? Depois, lançado em 94, teve um papel bem significativo, né, e ficou popular na web. Depois ali a Microsoft lançou o Explorer, né, o famoso Internet Explorer, né, e entrou em competição levando os browsers WARs ali, né, a desenvolver e começar a experimentar o JavaScript. Então aí surge, né, junto com o HTML, JavaScript ali em 95. Então é bem importante a gente entender um pouco da história, é onde surgiu as linguagens, né? E é bem interessante isso, né? E JavaScript não tem nada a ver com a linguagem Java, né? A história do JavaScript é bem interessante, é uma linguagem, né, própria de JavaScript, não tem muito sentido com a linguagem de programação Java. Na época, a linguagem de programação Java era a atual do mercado, ali, a mais conhecida, e os desenvolvedores decidiram colocar um nome que se desse referência à Java porque era famosa. Então, não tem nada a ver uma referência com a outra, né? Então, Java é Java e JavaScript é outra linguagem. JavaScript, então, foi desenvolvida ali, foi começado a experimentar ali, os desenvolvedores começaram a testar, a implantar ali a ideia do JavaScript em 95, né? Depois disso teve muitas atualizações, teve muito mais recursos, né? E a história vai continuando aí, né? Mas como a gente está no começo, então vamos ficar aqui, JavaScript 95, tá bom? Trazendo conteúdo bem dinâmico, já o JavaScript já conseguia trazer um conteúdo mais interativo nas nossas páginas web, né? Depois eu vou trazer aqui algumas imagens ou vídeo mostrando como que era a navegação da internet, né? Nesse período aqui. A gente não tinha nenhum atrativo, a conexão era lenta, downloads para fazer, a gente teria horas e horas de download, a pastinha do Windows passava assim, ó, risquinho por risquinho, assim, horas e horas, a gente passava às vezes a noite inteira fazendo download de uma música, ou de um arquivo, de um artigo, então era bem delicado, e a gente não tinha muito recurso, e aí foi melhorando, aí a partir, né, de JavaScript, vai melhorando a dinâmica, a velocidade da internet, né, e aí quando a gente estava fazendo download na época ainda, a gente tinha horários para fazer download, por causa que era discada, né, usava o cabinho do telefone, usava no telefone e depois usava no computador para ter internet, e ainda torcer para que não acabasse a luz, ou o pai, a mãe, ou alguém desligasse
o computador, porque teria que ficar ligado a noite inteira fazendo aquele download. E hoje a gente faz download ali em 30 segundos, 1 minuto, né? No máximo 10 minutos ali se for muito grande, ou se for muito, muito grande, né? No máximo ali 1 hora. Mas são horas, são tempos curtos comparados a quando era no início. E aí ainda a gente não tem paciência de esperar, né? A gente acha que ainda tá lento, né? Mas essa é a história, essa é a evolução, né? Então a gente está em tempos novos, tempos modernos, e nós temos toda essa velocidade disponível, né? Toda essa interatividade disponível. Então a gente tem que usufruir mesmo, né? E se estiver ruim, tem que achar ruim mesmo, né? Porque a gente está num outro período. Então aqui a gente falou sobre as guerras dos navegadores, o início aqui dos navegadores, né? E daí surge também junto ali, caminhando junto com o JavaScript, né, o CSS, né, que cuida ali da parte do design ali da web, né. Então, assim, à medida ali, junto ali em meados de 90, também surge junto ali, perto ali do JavaScript, né, o CSS, que é a parte do design, como o professor falou, e torna, então, o momento da web mais desafiador. Né? E lá em 96, a World Wide Web, né, ela introduziu o CSS, né, que é Cascade Style Sheets ali, né, que é o estilo das páginas, o design das páginas, né. O CSS permitiu então que os desenvolvedores separassem o conteúdo de apresentação, tornando a web design mais flexível e padronizado, né. Então a gente fazia tudo em uma programação só, não que seja separado, mas hoje ela tem uma parte que só cuida disso, só do estilo da tua página, né? Então você consegue tratar isso de uma maneira mais diferente e fica muito mais fácil, mais dinâmico para o programador, né? Na verdade, o consumidor ali, a quem está vendo a página, talvez não sinta a diferença, mas para a programação e para a organização do código é muito melhor, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre, né, HTML, sobre JavaScript ali e sobre essa parte do CSS, né? Que essas três linguagens ali, essas três combinam muito perfeito, faz uma combinação muito perfeita para que possamos desenvolver nossas páginas, nossos jogos, tá ok? Tá, bolhas, né, das .com. Então aqui é o surgimento da web 2.0, final dos anos 90, início dos anos 2000. Então aqui, né, o pessoal dos anos 2000 estava no auge aqui, né, do início aqui da web 2.0. E o que trouxe isso, né? Então no final dos anos 90 ali, viu a bolha das .com, né, marcada por investimentos, né, altos de empresas relacionadas à internet. Então aí aqui o pessoal começou a investir, vamos investir porque aqui vai ter um retorno, um mercado, né, promissor que vai dar lucro. Então, só um pouquinho, aí deu um pane aqui, aí já corrigi. Então ali teve um boom ali do pessoal que são investidores, vamos investir e vamos, aí aconteceu o surgimento das startups, né, e a web continuou a evoluir aí então a partir de meados ali do anos 2000, que foi a inauguração da web 2.0, né, que enfatizava ali o conteúdo gerado pelos usuários, mídia social, tecnologia como o Ajax, né, o JavaScript e o XML. Tá? Que permitiram aplicativos web dinâmicos, tá? Então, assim, fica difícil para você entender um pouco sobre isso, porque se você não tem a referência de como era, né, antigamente. Depois o professor vai trazer para vocês ali de como era antigamente e de como foi evoluindo ali. Vou trazer um vídeo depois, eu vou tentar trazer um vídeo para vocês verem como que foi a evolução ali, de como era a web, como era a internet, né, fixa, sem vida, textos básicos, para hoje, né, totalmente dinâmico, né. Então ficou fantástico, ficou atrativo demais, né? Ficou para quem vende na internet, para quem produz, né? Hoje a internet ela é uma máquina de dinheiro, né? Ficou muito melhor, muito atrativo. Virou mesmo realmente uma máquina de dinheiro, né? Os jogos, né? Todos os aplicativos que estão disponíveis na web
são por motivos financeiros, né? E geram uma grande fatia do nosso mercado, né? Os jogos hoje geram uma fatia imensa no mercado, né? Então a gente está no curso certo, na hora certa, no momento certo aí de aproveitar esse crescimento aí da tecnologia. E a revolução móvel, né? Meados ali também do ano 2000, né? A gente tem a separação ali das gerações, né? Então aí o pessoal que estava migrando, conhecendo, levou esse baque aqui, né? Que aconteceu rápido. A gente achou que é demorado, mas é tudo meio recente, né? 2000, 2007, 2010, que foi aí que deu um grande salto aí na nossa tecnologia. Então ali com a introdução, né, do iPhone ali em 2007, os dispositivos móveis se tornaram um desafio significativo para o desenvolvimento web. Então o web design, o responsivo, surgiu como uma solução, né, para esse momento, garantindo que sites adaptados a vários tamanhos e orientações de tela. Então aí o design teve um trabalho maior, né, de fazer assim não mais a tela só para computador, ele tinha que fazer para dispositivos móveis, né, e telas de diferentes tamanhos. Então aí ele tinha uma dificuldade para isso, né? Então, por isso que teve que haver desenvolvimento ali, aperfeiçoamento da linguagem da programação, né, para que as telas ficassem dinâmicas, né? A mesma tela que eu abri aqui no computador, eu abrisse no meu celular, não tivesse distorção. No começo eu via muita distorção. A gente ia abrir uma página no celular, ela ficava desproporcional, não estava preparada para isso. Então aí começou aí a revolução, né? Junto com o desenvolvimento aí, a evolução da web, da programação para a web, pelo motivo do surgimento dos aparelhos móveis, né? Os celulares, né? Os celulares no começo celulares depois se tornaram uns smartphones, né? Tá bom? Professor, dar uma pausinha aqui para perguntar para vocês, está tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá de boa, João? Tranquilo? Tá muito rápido, tá de boa, velocidade? Deixa eu só ver a mensagem da prof. Nicole aqui. Tá. A hora que puder conectar o microfone, vai ficar melhor aí para não precisar ouvir vocês, tá bom? Mas vocês podem parar a qualquer momento aí, professor, tá? Então aqui a gente falou sobre a revolução meados de 2000, que começou a revolução dos móveis, né? Os celulares ali, com início e introdução do iPhone em 2007. Frameworks e bibliotecas, né? Também presentes ali no ano de 2000. À medida que o desenvolvimento da web se tornou mais complexo, né? As frameworks, né? As ferramentas de trabalho ali, as bibliotecas como a jQuery, Angular, React, né, ganharam popularidade, né? Então, assim, hoje a gente tem essas ferramentas aqui para trabalhar a parte de frente, né, que é chamada de front-end hoje aqui, né, muito usadas, né? O React aqui é usada bastante, né, pelo Instagram, pelo Facebook, né, Angular, né, o jQuery ali também. Então, são ferramentas que tornaram popular, ganharam popularidade ali também no início de 2000, bem diferente dos tempos atuais. Hoje elas estão muito mais, né, mais robustas, né, com mais ferramentas, né. Essas ferramentas estão muito melhores, né, do que ali meados de 2000. Com certeza houve uma evolução já com elas. Então, mas elas já surgiram ali junto ali no rebuliço ali da revolução ali do início ali da web 2.0 e todo esse surgimento da internet ali. Então essas ferramentas simplificam o desenvolvimento, elas ajudam muito o desenvolvedor, né? São ferramentas que promovem a melhoria das práticas, facilitam ali a criação dos aplicativos, deixam a web mais interativa, né? Então aqui é a cereja do bolo, né? Do mercado da web, né? Então aqui surgiu aqui, graças a essas pessoas aqui, esses desenvolvedores aqui, que criaram essas ferramentas aqui para facilitar o trabalho deles também e os futuros programadores, né? E também
todo o povo que utiliza, que consome esses produtos na internet, né? Então, fantástico aqui. O ser humano tem esse poder aqui, né? Essa capacidade de evolução e de criar, né? Fantástica. E está aqui a gente tentando estudar, tentando entender, né? Tudo isso, para que possamos também programar e talvez melhorar aí futuramente aí para nossas futuras gerações, né? Vamos lá, desenvolvimento full stack 2010 presente, né? Então já não é tão longe de nós, né? De vocês, é mais recente, mas na verdade a web e toda essa parte tecnológica, jogos, tudo não é tão antigo, tudo é recente, né? Então ainda a gente tem muito ainda que melhorar, que crescer, né? Que desenvolver, mas estamos aqui então em meados de 2010, né? Até o presente, e o conceito de desenvolvimento full stack surgiu com desenvolvedores qualificados em tecnologias front-end, né? Então hoje nós chamamos front-end o lado do cliente, né? Então tudo que é na frente aqui, né? Tudo que é a tela, tudo que é ali, um exemplo lá no YouTube, tudo que a gente vê lá os vídeos, os quadradinhos separados ali por categoria, né? O algoritmo separando os vídeos que a gente gosta, porque ele entende, ele faz ali a leitura do que a gente gosta e já sugere pra gente ali algumas opções. Então toda essa parte bonitinha ali de ver, front-end, né? Porque o código, na verdade, ele é difícil de entender para quem não é da área, e às vezes ele não está ali tão bonito de se apresentar, ele não é tão apresentável assim, né? Então a tecnologia do front-end, ele faz ficar bonito, né? Faz ficar atrativo ali, né? Se você tirar ali o JavaScript desligar o JavaScript no Google ali do YouTube, hoje a gente não consegue nem ver nada, né? Antigamente dava para ver ainda textos simples e filas de vídeos, assim, né? Fica totalmente desconfigurado, feio, né? Não é pouco atrativo. Então, front-end vem o lado do cliente, trata o lado do cliente, venho para trazer essa melhoria, esse conceito aí de tecnologia, né? De melhoria aí. E o back-end, né? Que agora a gente chama de back-end, é o lado do servidor, onde guarda todas as informações, onde tem a máquina lá guardando toda a parte de trás, talvez não tão bonita assim como deve ser apresentado lá na frente para o cliente. Então tem toda a parte de código, toda a parte de dados, né? Os bancos de dados, tem toda a parte da linguagem, da programação, as estruturas, a organização, né? Então chamamos de back-end. Então as práticas de DevOps, né? Preencherão a lacuna entre o desenvolvimento e as operações de TI, tá? Então o desenvolvedor ali, ele preenche essa lacuna entre a parte do desenvolvimento e as operações, né? Então ela promove uma abordagem né, ali para o desenvolvimento da web, tá bom? Então, acessibilidade da web, vamos lá? E aplicativos da web progressivos também presentes aqui, né? Em 2010. Então, nos últimos anos, a acessibilidade à web ganhou destaque, enfatizando a importância de criar experiências inclusivas na web para todos os usuários, né? Então, também se tornaram popular ali, né, os apps, né, dentro da nossa web, oferecendo recursos offline e uma experiência mais parecida com o aplicativo da web, né? Então, toda essa progressão aqui de aplicativos na web. E o desenvolvimento web moderno, vamos lá? Então, o desenvolvimento web está adotando, né, por último agora, mais atual, e você vai se deparar isso com o mercado, e você não deve fugir do IA, você deve entrar de cabeça na IA, se desenvolver, estudar a IA, porque a IA ela é a ferramenta do futuro, né? E é onde vai te proporcionar um monte de emprego aí, de possibilidades de ganhos aí financeiros bons, né? Se você se dedicar a isso, a hora é agora de aproveitar. Você está vivendo toda a história que o professor contou aqui agora, lá, meados de 2000, final dos anos 80, começo do 1990, que é aquele momento que pegaram ali a transição de tecnologias, o desenvolvimento, é esse momento que você está vivendo agora, IA, tá?
Então você está vivendo esse momento aí, é a tua geração, é o teu momento. Então você é uma coisa de começo, de início, tem muito ainda para desenvolver, para crescer, né? Para melhorar, para aprimorar, e você está no teu momento aqui agora, na tua geração. Então cabe você pegar isso, estudar isso, se dedicar a isso, para que você possa ser aí um futuro desenvolvedor aí com essa nova tecnologia, né? E as possibilidades são imensas, né? Então é a profissão do futuro aí, vai acabar tirando também muitas profissões aí no mercado, porque quem não se atualizar vai acabar perdendo, porque realmente aí as máquinas com a inteligência artificial vai dominar o mercado, e isso não tem o que esconder, isso é certo. Então o desenvolvimento web está adotando IA, né, o aprendizado de máquina para experiências personalizadas com usuários, né, realidade virtual, realidade aumentada, né? Aí a gente já tinha começado a falar sobre isso, estava começando a influenciar o desenvolvimento da web, oferecendo novas possibilidades para experiências imersivas. O campo continuou a evoluir rapidamente, com desenvolvedores explorando as mais recentes tecnologias padrões, né? Então aqui é fantástico, né? Os scripts rolando já na web já eram fantásticos, gente, porque eles criaram. Essa inteligência artificial já existe, né, na verdade, há muitos e muitos tempos, e hoje está tornando, né, mais popular. Mas o script dentro de uma máquina, dentro de um computador, o desenvolvedor usando isso, ele conseguia entender, por exemplo, o que você gosta de fazer, quantas horas você fica no computador, o lugar onde você está, que tipo de produto você consome, né? E ele consegue automaticamente, já sem precisar um humano, sem precisar um programador ir lá e pesquisar isso e dizer, ele já consegue fazer automático esse script a te dar a direção para você, para saber o que você quer, né? Um exemplo, se você entrar no meu TikTok, vai ter alguns tipos de vídeos e ele vai me indicar sempre alguns tipos de vídeos, é o perfil que eu gosto. Se você abrir o TikTok de alguém de vocês na sala aí hoje, um vai ser diferente do outro. Porque esse script ele é personalizado, ele trabalha ali para cada usuário, e isso que a internet estava proporcionando, já estava proporcionando, e com a inteligência artificial agora vai ter uma demanda muito maior, vai ter um foco muito maior nisso. Então, dá até medo, né, de falar isso, né? Então vai ser fantástico, já está sendo, né? Hoje você conversa com a Alexa, né, com a Siri, ela interage, ela responde, a Alexa faz lista de compra, né? Você fala assim, Alexa, está acabando tal coisa na minha geladeira, adiciona na lista de compra, ela adiciona na lista de compra, ela tira da lista de compra, está acabando, precisa incluir. Fantástico, lista de compra, organização, faz a pesquisa, traz informações, né, a todo momento ali você solicitando, né, com um simples script pedindo para ela, seja por voz, seja escrevendo, ela responde, né? Ela é totalmente inteligente, né? Então isso vai trazer uma revolução para a indústria, vai trazer uma revolução para padrões profissionais, novos empregos e nada mais, nada menos também para onde a gente é a nossa área, né? O desenvolvimento web, né? Para jogos e desenvolvimento de aplicativos. Então é fantástico. Hoje você consegue usar, depois durante as nossas aulas aí eu vou abrir para você, vou mostrar para você algumas IA que fazem já a linguagem de programação. Você digita ali com a sua, você fala com a sua voz ou digita ali com um texto normal mesmo, em português normal, ó, como a gente está falando, escreve para ela, preciso de uma página de internet que coloque informações para mim de calendário, agenda e faça cadastro de usuário. Em linguagem tal, você escolhe uma linguagem para ela, ou se você não escolher, ela vai te sugerir algumas linguagens, e você só dá um enter, ela já vai te trazer uma opção já de uma página para você, já funcionando, é só você pegar e rodar. Claro que sempre você tem que fazer algumas adaptações e outras, mas se você já é um desenvolvedor programador, você pega isso, acrescenta algumas coisas, e em questão de 5 minutos você tem uma página, em questão de 5, 10 minutos você tem um software rodando, né? Então isso facilitou muito, não vai tirar o serviço do programador, mas se ele não se adaptar a isso,
ele vai ficar para trás no mercado. Ele precisa usar essa ferramenta é boa, ajuda a gente saber usar ela, não vai tirar nosso emprego, ao contrário, se a gente entender dela, vai aumentar nossas possibilidades, né? Então, assim, vista com olhos bons a inteligência artificial, né, no ponto de vista do professor aqui, e eu quero passar isso para vocês, né? Não é uma coisa ruim, não é um monstro, é uma coisa boa. Sabendo aproveitar, sabendo entender, sabendo usá-la, o mercado vai ser muito promissor, vai se ganhar muito dinheiro quem entrar e quem se despertar para mexer com a inteligência artificial. Tá bom? Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente está quase finalizando essa parte aqui dessa introdução aqui da web, do HTML, né? E daí a gente vai para o próximo passo aí. Então a gente vai concluir aqui a nossa parte da história, o último slide aqui. Aí o professor vai pedir um tempo para vocês para mim abrir um outro PowerPoint aqui. Vamos pular aquele que já foi disponibilizado no Classroom lá para vocês, porque vocês já viram, né? Então a gente vai passar para o próximo, tá bom? A história, então, aqui, a evolução, né, do desenvolvimento web, são um testamento da criatividade e inovação humana, né? Do nascimento lá da World Wide Web, né, ao cenário digital dinâmico e interconectado de hoje. Então, toda essa parte que a gente viu só mostra, né, como é a criatividade, né, e o poder de inovação do homem, né, do ser humano, e fez tudo isso acontecer, né? Hoje nós conectados, no começo conectados por cabo, hoje nós conectados por Wi-Fi, né? É muito doido você imaginar hoje as coisas passando por nós, né? No ar, né? Passando na frente da nossa cabeça, por dentro de nós, pelo corpo. É tudo as ondas ali transferindo informações, né? Pacotes de dados, né? E os pacotes de dados não falham, né? Vão para lá e vão para cá muito rápido, né? Então, essa dinâmica, essa interconectividade de hoje aqui, né? Então, o desenvolvimento da web correu ao longo desse caminho, né? E foi muito prazeroso. Quem acompanhou lá do começo, como eu vi toda essa parte ali do desenvolvimento e no tempo de hoje, e ainda vamos ver muito mais, né? E à medida que a tecnologia avança em um ritmo cada vez maior, né? Está muito rápido. Os desenvolvedores web continuarão a moldar o futuro da web. Por isso que eu falo para vocês. Vocês hoje aqui estão com essa oportunidade. Vocês são os que vão moldar o futuro da web, né? Então agora nós temos aí a IA acontecendo nesse momento de vocês, aqui na vida de vocês, aonde vocês aqui, eu não tenho nem como pensar, imaginar de aonde vai chegar a IA e que algum de vocês aí da sala podem fazer parte disso aí. Né, dessa grandeza, dessa evolução aí da IA, tá? Então, assim, não tem nem como imaginar, mas eu sei que vai ser algo muito maior do que já vivemos até agora, e a gente vê esse poder acontecendo, né? O ser humano desenvolvendo muito rápido, né? Às vezes a gente fica ansioso para ver, mas também já fica com medo, né? Como que será isso, né? Então, a web é aí oferecendo novas possibilidades, né? E abordando desafios emergentes, né? Então, essa é a conclusão aqui dessa introdução de internet, né? De HTML, né? A atualidade agora da internet, tá bom? Aquele abraço, tudo de bom. Até a próxima, turma.